Então, meninas, bom dia. Vamos dar início à nossa aula, tá? Da disciplina de nervoso e cardio, tá? Não é imunemato, apesar de que hoje ela é uma aula focada diretamente, apesar de hoje ela ser uma aula focada diretamente ao sistema sanguíneo, tá? Então, vocês vão perceber que no decorrer da aula, muita coisa, creio eu, que vocês já viram, né, em imunemato. Eu até imaginei que vocês ainda não tivessem tido imunemato. Mas aí não tem problema, porque a gente faz só uma atualização desses nossos conteúdos, tá bom? É uma aula que a gente precisa dar para vocês dentro de cardiorrespiratório, tá? Porque é através do sangue que a gente tem o transporte dos nutrientes, o transporte dos gases. E quando a gente fala diretamente do transporte dos gases, a gente fala de oxigênio e de dióxido de carbono, tá? Que é o nosso foco principal. É através dele, através da circulação desses gases, que a gente tem o ato de inspirar, de expirar, fazer essas trocas gasosas para manutenção da homeostasia, tá? Que é o equilíbrio do nosso corpo, tá bom? Então, o sangue. O sangue ele possui algumas funções gerais. Quais são essas funções gerais? Tá? Então, quando a gente fala de principais funções, a primeira primordial delas é o transporte. Mas transporte de quê, professora? Transporte de nutrientes e gases. E como eu acabei de falar para vocês, quando a gente fala de nutrientes, quando a gente fala de gases, a gente cita os dois principais, tá? Oxigênio e dióxido de carbono. Tá? E aí, quando a gente fala então de oxigênio, é o quê? Só um minuto. É o transporte, então, de entrada, internalizando esse oxigênio no nosso organismo. Como? Através dos pulmões para todas as células do nosso organismo. E o inverso acontece com o dióxido de carbono. Então, a gente precisa retirar esse gás carbônico do nosso organismo, tá? Então, esse transporte do oxigênio ou do dióxido de carbono também é feito pela corrente sanguínea, tá? Então, é a saída dele, é retirada das células corporais para a exclusão desse gás através dos pulmões, tá? Por onde é que é feito esse transporte? Pelo sangue, pelo nosso sistema sanguíneo, ok? Bem como transporte de produtos do metabolismo, de alguns metabólitos, tá? Hormônios e alguns outros sinalizadores, alguns outros compostos químicos sinalizadores. Quando a gente fala de hormônio aí, a gente lembra dos hormônios do sistema reprodutor, estrógeno, progesterona para a mulher, a testosterona para o homem, os hormônios hipofisários da saída da hipófise para agir até o seu órgão efetor, os hormônios da tireoide, tá? T3, T4, TSH, então todos esses hormônios são transportados através do sistema sanguíneo, ok? Bem como eletrólitos também, os sais. E aí vai de acordo com as suas concentrações, tá? Então aqui eu trouxe uma imagem para mostrar para vocês como é feito esse transporte, então, tá? Então esse oxigênio ele sai dos pulmões, tá? Através da corrente sanguínea, ele se acopla à hemácia e a gente chama essa hemácia de a hemoglobina, perdão. Deixa eu aceitar aqui, pessoal. Pronto. Então, esse oxigênio, ele é carreado pelas hemoglobinas, tá? Da hemácia, dos eritrócitos, a gente chama então essa hemoglobina de oxihemoglobina, tá? Vai agir no meu órgão efetor, tá?
Então, aqui ele coloca o fígado, mas não necessariamente só no fígado, ele age em todo o nosso organismo, tá? Ele trouxe um exemplo, tá? E aí ele entra oxigênio, qual que é a função agora, então, dessa hemoglobina? É retirar, é carrear esse dióxido de carbono, tá? E aí o que acontece? Essa hemoglobina, a gente chama ela de carboxemoglobina, que é ela que carrega o dióxido de carbono para novamente no pulmão e a gente fazer as trocas gasosas, ok? Bom, além da função de transporte, nós temos também a função de proteção e regulação térmica. Quando a gente fala de função de proteção, a gente tem algumas formas de proteção. Como? Através de coagulação do sangue, tá? Só que, lógico, essa coagulação, ela tem mecanismos apropriados, tá? Não é toda coagulação no meu corpo que ela vai ser positiva, tá? Então, dependendo da onde esse coágulo funcionar, for agir, for formado, na verdade, ele pode ser positivo, ele pode ser benéfico, ou ele pode ser maléfico. Exemplo de um coágulo. Ah, eu cortei minha mão, e aí tá saindo muito sangue, tá? Após um tempo, vocês vão perceber que esse sangue ele vai estancar. O que foi que aconteceu para que aquele sangue estancasse? A gente teve ali proteínas da coagulação agindo ali. Para quê? Para bloquear aquela minha perda excessiva de sangue, tá? Após essa lesão. Então, estanca aquele sangue através do fibrinogênio, tá? Das plaquetas que formam esse emaranhado que estão relacionadas às proteínas de coagulação e estanca o meu sangue naquele local, tá? Outras células estão relacionadas também diretamente à nossa proteção, e aí vocês vão ouvir falar muito a respeito disso, principalmente quando a gente fala agora de imunidade, tá? Que tem muita gente agora falando, vamos cuidar da nossa imunidade, cuidar da nossa imunidade. Quando a gente fala da nossa imunidade, a gente fala diretamente também da presença das células chamadas leucócitos, tá? E esses leucócitos, então, ajudam na proteção de doenças através da fagocitose. Uma peculiaridade relacionada a esses leucócitos é que eles vivem, vamos falar assim, na corrente sanguínea, mas a atuação direta deles é no tecido. Então, o tempo de vida deles na corrente sanguínea é muito curto, tá? Porque a principal função deles é agir no tecido, tá? Através de quê? De mecanismos fagocitários para tirar aquele lesão, aquela agressão que está tendo naquele organismo, tá bom? Aí, quando a gente fala também de proteção, falamos de coagulação dos leucócitos, né? E das proteínas, que eu já acabei de falar para vocês, e os anticorpos contra a lesão, contra os patógenos, ok? Bom, quando a gente fala a respeito de regulação térmica, a gente fala diretamente do plasma, que é a parte líquida do nosso organismo, tá? Aliás, da nossa corrente sanguínea, do nosso sistema sanguíneo, tá? Essa regulação térmica, então, é feita através da homeostasia, tá? Que a homeostasia, tá? É diferente de hemostasia, que vocês provavelmente já devem ter visto em sistema imune-hemato, tá? A homeostasia é o equilíbrio corporal, tá? Essa homeostasia, esse equilíbrio do teu corpo fisiológico, ele é regulado através de pH, tá? Através dos tampões, tá? Para que isso? Para manutenção, principalmente, da tua temperatura corporal. Vamos citar um exemplo, que até coloquei o desenho aqui. Uma pessoa está fazendo sua caminhada, né? E ele começa a passos graduaizinhos, lentos. Com o tempo, ele vai aumentando a sua corrida e aí acelera esse processo. Esse processo de acelerar ali na corrida, você está ativando o teu metabolismo e, consequentemente, você está aumentando a temperatura do seu corpo. Se nós não tivéssemos a regulação térmica para a manutenção dessa tua temperatura corporal, você iria entrar em choque, tá? Por quê? Porque iria aumentar a tua temperatura de uma forma tão alta que as tuas células, elas iriam desnaturar, tá? As proteínas celulares, elas não podem ter um aquecimento muito alto,
tá? E aí, o que acontece com o teu organismo? Quando a sua temperatura começa a aumentar demais, por feedback, tá? O teu organismo entende que ele precisa diminuir aquela temperatura. Como é que ele diminui aquela temperatura? Lançando água, lançando líquidos. Da onde é que ele tira esses líquidos para diminuir essa temperatura? Através do plasma sanguíneo, tá? Então, ele faz a manutenção da tua temperatura corporal para que você não entre em desnaturação proteica. Tá? Só um minutinho. Esse processo de regulação térmica, de equilíbrio hemodinâmico, ele é feito também através de um órgãozinho, aliás, de dois órgãozinhos, né? Que é o sistema renal, tá? Os rins, eles fazem a captação, a filtração das substâncias tóxicas e impuras do teu organismo e manda novamente o sangue limpo para o teu organismo, tá? Para quê? Para a gente ter um processo de filtragem e eliminação das substâncias tóxicas, ok? Quando a gente fala de defesa imunológica, né, de proteção, a gente fala então diretamente dos leucócitos, tá? Que foi o que eu acabei de falar para vocês. E já até falei um pouquinho sobre esse slide, que esse leucócito ele tem um tempo de meia-vida muito curto na corrente sanguínea, tá? Porque o objetivo dele é agir diretamente no tecido, tá? Bom dia, professora. Bom dia. Oi, professor, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Dei uma interrompida aqui para saber como é que você tá. Tá melhor? Tá se recuperando bem? Professor, eu ainda estou sentindo um pouco de cansaço. Eu pensei que ia ser um pouco menos, mas eu ainda estou ficando bem cansada na hora que eu estou falando aqui. Tô percebendo que você tá bem ofegante. Mas eu estou aqui na aguinha o tempo todo para ver se dá uma acalmada. Vá com calma. Pessoal, vamos ter um pouquinho de paciência com a professora, que ela está ainda terminando de se recuperar. Mas vai dar tudo certo. Se Deus quiser. Pensou que tinha sido abandonada, professora? Pensei, eu já estava aqui falando com eles no WhatsApp. Eu digo, gente. Meu atestado já acabou, né, professora? Oi? Meu atestado já acabou, tô aqui de volta já. Firmes e fortes, tentando sempre. Tudo bem, então, professora? Boa aula, tá? Obrigada, professor. Bom dia. Bom dia, tchau, tchau. Vamos voltar. Então, vamos... Ui, coloquei no modo errado. Ai, peraí. Ai, Jesus. Pronto. Então, o objetivo desses nossos leucócitos é agir diretamente no tecido, como eu estava falando para vocês. Como é que esses leucócitos, eles saem do tecido? Através de um mecanismo chamado diapedese. Então, eles saem da corrente sanguínea e vão agir diretamente no meu tecido, no meu órgão-alvo. Ah, lesionei o meu braço, tá? Mais especificamente nessa localização. Então, o que vai acontecer aqui? Os leucócitos da minha corrente sanguínea vão migrar da corrente sanguínea e agir diretamente naquele tecido. Para quê? Para auxiliar, por exemplo, se ele tiver tido uma hemorragia, auxilia a estancar, né? Mas o processo de estancamento ele fica mais basicamente com as plaquetas, com a parte de coagulação, tá? Com fibrinogênios, proteínas da coagulação, mas ele auxilia a limpar aquele resto de tecido, tá? Aquele resto de tecido necrosado, aquele resto de tecido lesionado, tá? Então, assim que os leucócitos vão agir. Uma peculiaridade com relação aos leucócitos é que cada leucócito ele tem uma função específica, tá? Então, por exemplo, se você estiver sofrendo uma infecção bacteriana, tá? Qual que é o leucócito que vai aparecer diretamente ali, rapidamente ali? São os neutrófilos.
Por quê? Porque os neutrófilos, eles agem diretamente frente às infecções bacterianas, tá? Assim como se você estiver tendo uma infecção viral, tá? Os primeiros leucócitos que vão subir são os linfócitos, bem como sobe também um pouquinho de monócito, tá? Então, eles agem sempre em consonância um com o outro. Ah, você está tendo uma parasitemia, tá? Ou um processo alérgico. Qual é o leucócito que vai subir? São os eosinófilos, tá? Então, quando vocês estiverem na disciplina de imunemato, quando vocês estiverem em análises laboratoriais, vocês vão ver no exame, no hemograma, como é que a gente tem a subida desses leucócitos. E é a coisa mais linda você conseguir fechar o diagnóstico do paciente só conseguindo observar o quantitativo de leucócito que está subindo ou que está descendo daquele exame. É fantástico. Bom, quando a gente fala então de composição sanguínea, tá? Então nós temos o hematócrito, tá? Que é onde você visualiza a parte sólida comparada à fração líquida do nosso organismo, tá? Bem como a gente consegue visualizar após a centrifugação desse sangue, aqui você observa o sangue completo, tá? Sólido e líquido bem misturado. E aí, quando a gente faz o processo de centrifugação dessa amostra, a gente divide plasma. Aqui fica nessa primeira porção, na parte sólida, ficam os leucócitos, que eles são mais leves, quando comparado às hemácias. Minutinho. Tá? Então, eles são mais leves. Aqui nessa primeira porçãozinha aqui fica as plaquetas, essa imagem até não colocou, mas aqui a gente tem plasma, que é a porção líquida, tá? As plaquetas, aí abaixo das plaquetas vem os leucócitos e as hemácias, que são as mais pesadas, tá? Dentre esses componentes sólidos, então, nós temos os eritrócitos, tá? Que são as hemácias, que eu acabei de falar para vocês, um discozinho bicôncavo, a coisa mais linda do mundo, bem vermelhinha, que é por conta da presença da hemoglobina que dá a cor dessa hemácia, tá? E os leucócitos e as plaquetas. Dentre esses leucócitos, foi a pincelada que eu dei agora para vocês, nós temos neutrófilo, eosinófilo, basófilo, linfócitos e monócitos, cada um atuando conforme a necessidade e a especificação daquela patologia que o indivíduo está tendo, tá? E as plaquetas, tá? Aqui eles colocam as plaquetas, ó, com esses pontinhos miudinhos aqui, tá? Geralmente a plaqueta, ela possui um tamanho de 5 vezes menor quando comparada ao tamanho da hemácia, mais ou menos, tá? Os leucócitos possuem um leucócito, aliás, a hemácia, uma hemácia normocítica, ela possui um tamanho semelhante ao tamanho de um leucócito. A gente faz muita comparação das hemácias para saber se essa hemácia ela é normocítica, microcítica ou macrocítica, comparando ao tamanho de um linfócito normal, tá? Então, as hemácias, elas já estão geralmente relacionadas ao tamanho do linfócito, ok? E as plaquetas, então, que estão relacionadas à cascata de coagulação, as proteínas de coagulação. As plaquetas servem para estancar aquele sangue. Muito cuidado também, porque a gente tem algumas patologias envolvendo também a presença das plaquetas, tá? Tanto a alta quanto a baixa. Então, se eu tenho pouca plaqueta, eu tenho uma trombocitopenia ou uma plaquetopenia, nós temos... Esse indivíduo, a qualquer momento, ele pode sofrer alguma hemorragia, tá? Bem como quando a gente tem uma trombocitose ou uma plaquetose, que é o aumento da quantidade de plaquetas exagerado, tá? E aí pode levar à formação de trombos, tá?
ok quando tem um trombinho pequenininho, estancadinho, paradinho naquele lugar. Porém, quando o perigo desse trombo, ele começar a se espalhar pelo organismo e ele afetar alguma veia, alguma artéria mais específica, mais vital. E aí a gente tem as patologias envolvendo o aneurisma, tá? Bom, na composição sanguínea, continuando a composição sanguínea, a gente tem mais ou menos 90% de água, tá? Então, o nosso sangue ele é rico em água, por isso que através do sangue a gente consegue fazer o processo de homeostasia, tá? O processo de equilíbrio corporal, sendo 9% proteínas, tá? Dentro dessa porção líquida. E essas proteínas são albumina, alfa, beta e gama globulinas, as proteínas de coagulação, estão todos envolvidos aqui nessa parte líquida, que a gente chama de plasma, tá? O plasma, ele é rico em fibrinogênio, tá? Que está envolvido na cascata de coagulação. E mais ou menos 1% é de compostos orgânicos, tá? Então, a gente tem aminoácidos, vitaminas, hormônios, glicose, sais inorgânicos, íons e gases. Aí você se pergunta assim, poxa, mas mais ou menos 1% é isso tudinho aqui? Aminoácidos, vitaminas, hormônios? Gente, tanto que, se vocês observarem por aí, e as meninas que fazem uso de anticoncepcionais, o quantitativo de hormônio que é prescrito hoje, ele dependendo da prescrição, tem alguns que é miligrama e alguns micrograma. Então, é um quantitativo muito pequeno de hormônio para adentrar na corrente sanguínea e já consegue fazer o processo de bloqueio da ovulação, tá? Então, é pouco hormônio. Tanto que, quando foram criados os anticoncepcionais, eles chegavam a ter gramas. Então, tinha anticoncepcional de 2 gramas, de 5 gramas, e deixava essa mulher extremamente inchada. Por quê? Porque era um quantitativo muito alto de hormônio que estava emergindo naquela corrente sanguínea, tá? Então, acabava deixando essa mulher muito inchada por conta desse quantitativo hormonal. E aí, hoje, se vocês verem as prescrições, é 0,2 miligramas, 0,5 miligramas. Quando tá alto, é 1, 2 miligramas, não grama, tá? Fora as formas hoje de distribuição desses anticoncepcionais, que podem ser mais aceleradas, podem ser mais tardias, tá? Mas é um quantitativo ínfimo, tá? Mesmo, é só para ativar a ovulação. Aliás, para bloquear a ovulação, tá? Bom, dentro então dessa parte sólida, nós temos as células sanguíneas brancas, tá? Que a gente chama de série branca ou os leucócitos, tá? E as células sanguíneas vermelhas, que a gente pode chamar de célula vermelha, que são as hemácias ou os eritrócitos. Bom, e aí a gente tem algumas peculiaridades. O indivíduo adulto, ele tem em média de 5 a 6 litros de sangue, tá? Isso aí ele gira em torno de mais ou menos 7 a 8%. Como é que a gente faz isso? 7 a 8% do peso corporal, tá? Então, como é que a gente tem uma base de qual volume sanguíneo que eu tenho no meu organismo? Eu pego meu quilo, tá? E faço a multiplicação pelo esse quantitativo de 7. Geralmente a gente faz até de 8%, principalmente para os homens, que têm um volume sanguíneo, um aporte corporal muito maior. Então, geralmente a gente faz para a mulher a 7% o cálculo, e para homem a gente faz a 8%. Então, ele gira em mais ou menos de 5 a 6 litros pelo organismo, tá? Então, você faz sempre o cálculo pelo teu peso corporal. Você jamais vai comparar um indivíduo de 100 quilos a um indivíduo de 50 quilos, porque o de 100 quilos, ele tem um aporte corporal maior, então ele precisa de um volume sanguíneo maior, tá? Ele precisa de uma oxigenação maior quando comparado
aquele indivíduo de menor peso corporal, tá bom? Bom, aqui eu mostro para vocês a formação dessas células. Então, isso aqui deve ter sido muito batido com vocês em hemato, tá? Tenho certeza que isso aqui foi dado lindamente para vocês. Então, as células-tronco, elas são produzidas através da medula óssea. Essa célula-tronco, que a gente chama de célula totipotente ou célula-mãe, é ela que vai fazer todo o processo de produção das outras nossas células sanguíneas, tá? Foco através da célula-mãe mieloide, a gente tem a produção de plaquetas, eositófilos, basófilos, neutrófilos, monócitos e as hemácias, tá? Sendo que de 30 a 40% da produção dessas células-tronco é voltada diretamente para as hemácias, tá? Por quê? Por que as minhas células-tronco têm esse quantitativo tão alto e exclusivo para as hemácias? Porque, gente, é através das hemácias que a gente tem o carregamento do oxigênio. Eu preciso muito mais de oxigenação do que limpeza corporal através dos meus leucócitos. Tá? Então, eu preciso de muito mais hemácia, de muito mais oxigenação. Já que meu organismo ele precisa de muito mais hemácia, então a minha célula-tronco vai trabalhar em cima da produção da célula que eu mais preciso, tá? Que são os eritrócitos. Então, de 30% a 40% da produção das minhas células-tronco, elas são exclusivamente para as hemácias, ok? Localização, onde a gente tem a produção dessa minha medula óssea, tá? Então, a gente tem crânio, clavícula, através das costelas, do externo, tá? Mas aonde a gente tem uma produção direta é no fêmur. Isso eu falo quando a gente tá, quando a gente é um indivíduo adulto, tá? Não estou falando aqui da produção fetal, que já é um outro mecanismo. Mas quando a gente fala do indivíduo adulto, onde a gente tem a maior produção é no fêmur, que é o osso longo, os ossos, né, porque são dois, longos, onde a gente tem a maior produção após na vida adulta. Esse aqui eu acho lindo, eu sou simplesmente apaixonada nessa área, tá? A gente fala um pouquinho sobre o esfregaço sanguíneo, tá? Através desse esfregaço é que a gente consegue fazer a visualização dessas nossas células, tá? O esfregaço, ele não é força, não é quantidade de sangue, é qualidade, tá? Então, apenas uma gotinha de sangue, você já consegue fazer um esfregaço de uma forma satisfatória, tá? E aí a leveza na mão, tá? É muito jeito, é muita calma para a gente fazer esse processo de formação do nosso esfregaço, onde a visualização eu preciso ter essa cauda, ó, que a gente chama de cauda, tem gente que chama de rabo, tá? Porção inferior, na verdade, tá? Então, é aqui que a gente faz a leitura. Eu preciso fazer essa curva aqui, porque quando você coloca essa lâmina contra a luz, você consegue ver um arco-íris perfeito. E é a partir dali que a gente faz a leitura do nosso esfregaço sanguíneo, tá? Eu não faço a leitura no início da lâmina, porque aqui eu vou ter um aglomerado de células. Então, é uma célula em cima da outra que você não conseguiria fazer a visualização dessas células, tá? Então, é uma forma mais solta, mais leve, depois a gente cora essa lâmina para poder fazer a visualização no microscópio. É lindo. Bom, e aí a gente fala também um pouquinho sobre os grupos sanguíneos, tá? Quando a gente fala de grupo sanguíneo, a gente fala diretamente sobre o sistema ABO, tá? Esse sistema ABO, ele é baseado em dois antígenos. Quais são esses antígenos? Antígeno A e antígeno B, tá? Sendo que a gente divide esses grupos sanguíneos em 4 subtipos, tá? Tipo sanguíneo A, tipo sanguíneo B, tipo sanguíneo AB e tipo sanguíneo O, tá? Quando a gente fala do tipo sanguíneo A, são indivíduos que possuem nas suas hemácias
apenas o antígeno do tipo A, tá? Grupo sanguíneo do tipo B, ele produz no seu organismo, nas suas hemácias, apenas antígeno do grupo B. E o paciente AB, ele é aquele paciente que possui o antígeno tanto A quanto B. E o O, grupo sanguíneo O, ele não possui nenhum dos tipos de antígeno, tá? Então, a gente precisa saber essa sequência de antígeno. Então, meu tipo é A, eu possuo antígeno A, porém, eu vou produzir anticorpo B. Essa é a diferença que a gente precisa saber e que muita gente se confunde com relação a isso, tá? Eu produzo antígeno A e eu tenho anticorpo B. Bom, e aí quando a gente fala do sistema ABO, a gente tem que lembrar também do sistema sanguíneo RH, que geralmente a gente fala de fator RH. Só um minutinho, gente, rapidão. Poxa, voltou pra cá. E aí a gente fala, então, do fator RH. De onde é que veio esse RH, tá? Então, ele foi inicialmente desenvolvido usando sangue de macacos. Que macaco era esse? Era o macaco rhesus, tá? Então, como é que ele fazia para a gente conseguir saber qual era o teu fator, qual era o teu sistema sanguíneo relacionado ao RH, positividade ou negatividade? Então, o que que eles fizeram? Eles pegaram justamente esse macaco, tá? E retiraram um quantitativo de sangue desse macaco e inoculou esse sangue dentro de um outro organismo, tá? Então, geralmente eles utilizavam, hoje a gente até utiliza ainda hoje, tá? A inoculação através de coelhos, porque tem uma resposta de anticorpos muito rápida, a produção de anticorpos muito rápida dos coelhos, tá? Então, inoculou esse sangue do macaco no coelho, tá? E através do coelho, a gente teve a produção, então, desses anticorpos. O que que a gente fez após isso? O que foi feito, na verdade, após isso? Foi retirado o sangue desse coelho, agora rico em anticorpos, e foi inoculado novamente nesse macaco. O que que foi observado? Que o sangue que saiu dele para o coelho deu uma resposta, ou seja, produziu anticorpos, e quando a gente inoculou novamente esse sangue, agora com os anticorpos, a gente teve uma aglutinação. Por quê? Porque foi produzido através do sangue dele, mas foi produzido anticorpos em resposta a esse sangue, tá? Essa diferença sanguínea. Então, aqui é que a gente teve a produção direta do nosso sistema sanguíneo RH, do fator RH. Então, quando você é RH positivo, esses indivíduos, os indivíduos que têm eritrócitos, que apresentam o antígeno RH, tá? Ou a gente pode também chamar, que antigamente eles chamavam de antígeno D, tá? E o RH negativo é os que não possuem esse antígeno RH, tá? Ou seja, passa por esse anticorpo bem tranquilamente. Bom, quando a gente fala de sistema BO e de fator RH, eles estão relacionados diretamente
a doação e a recepção de sangue, tá? Em pacientes que sofreram algum trauma. Exemplo, algum tipo de anemia não, algum tipo de hemorragia interna, algum tipo de hemorragia externa, que veio ali causar uma anemia, esse paciente, a gente precisa primeiro investigar qual foi o tipo de anemia, tá, que esse paciente teve, mas eu preciso salvaguardá-lo. Como é que eu faço esse processo de salvar esse paciente frente a uma hipóxia, a uma diminuição da carga de oxigênio? O que a gente faz? Eu administro nesse paciente as bolsas de sangue, tá? Só que para eu administrar a bolsa de sangue no paciente, não é só dizer assim, esse paciente está precisando de sangue, eu vou pegar qualquer sangue que eu tiver ali e administro nesse paciente. Não é bem assim, tá? Por quê? Porque se eu administrar nesse paciente um sangue que é diferente do seu, eu posso levar esse paciente a um negócio chamado choque anafilático, tá? Que é quando o meu organismo, ele produz de uma forma exagerada uma defesa contra aquelas células que estão ali tentando destruir ele, tá? Então, o que acaba com esse organismo? Essas células, elas são produzidas de uma forma tão rápida, tão grosseira, e acabam liberando toxinas ou citotoxinas que podem destruir esse organismo, tá? Então, nossa função como farmacêuticos, dentro de um laboratório de análises clínicas, é compreender qual é o tipo sanguíneo daquele paciente e qual o tipo sanguíneo, então, que ele pode receber, tá? Daí a gente tem algumas peculiaridades, tá? Nós temos os doadores universais, tá? E os receptores universais, tá? Então, quando a gente fala de... perdão. Aqui na tabelinha, ó. Aqui tem o receptor e aqui é a base do doador, tá? Então, o organismo que ele é AB positivo, tá? Ele pode receber sangue de todo mundo, ó. Então, o AB, ele é o receptor universal. Já o O negativo, ele é o doador universal, tá? Eu disse O negativo, tá? Ele não tem o rhesus, ele não tem o fator RH. Então, ele pode doar para todo mundo, ok? E aí, aqui, através da tabelinha, então, a gente faz o processo. Eu vejo, bom, eu sou AB. Eu posso receber de quem? Posso receber de todo mundo, de todos os tipos sanguíneos, tá? Eu sou AB positivo. Eu sou AB negativo. Eu posso receber de todo mundo? Não. Eu só posso receber de negativo, tá? Por quê? Porque se eu receber do O positivo, ele vai criar barreiras frente ao meu sangue, tá? Então, ele pode me levar a um processo de choque por diferença de tipo sanguíneo, tá? Aí, assim vai. A positivo, ele recebe de quem? Pode receber do O negativo, do O positivo, porque aqui a gente não tem produção de antígenos desse tipo sanguíneo, né? Pode receber do A negativo, tá? E pode também receber do A positivo, que é igual ao dele, tá? A gente tem algumas patologias, e assim vai. Bom, a gente tem algumas patologias que envolvem principalmente a mãe relacionado ao embrião, tá? Já mais especificamente ao feto, tá? Que são patologias envolvidas diretamente a diferença de tipo sanguíneo, tá? Então, você é A positivo e, aliás, você é O positivo, a mãe é O positivo e o pai é A positivo, tá? A mãe está recebendo sangue diretamente do pai? Não. Mas o que pode acontecer aqui? Pode ser que esse bebê, ele venha a ter o sangue do pai.
que vai acontecer aqui? Por mais que a gente não tenha mistura do sangue da mãe com o bebê dentro do organismo, né? Mas a gente tem a formação de anticorpos, tá? Por conta da sensibilização desse organismo frente à sua mãe, tá? Então, o que acontece aqui? Acontece que o embrião, ele sensibilizou essa mãe, né, para a produção desses anticorpos. Não chega, a mãe não chega a matar, destruir esse organismo, mas sensibilizou, ela foi sensibilizada frente a esse organismo. O que pode acontecer? Geralmente acontece que por conta dessa diferença sanguínea, o bebê, quando ele nasce, ele pode nascer com icterícia, eu ia falar bilirrubina, que é relacionada à bilirrubina. Então, ele pode nascer ictérico. O que é o ictérico? É quando você observa na pele daquele bebê, nas oculares daquele bebê, que ele está bem amarelado. Por que ele está amarelado? Porque a gente tem ali a produção de um composto chamado bilirrubina, tá? Que é comum, então, acontecer na icterícia, tá? A bilirrubina, ela é produzida quando eu tenho destruição de hemácias, tá? A bilirrubina, então, ela é produzida na quebra daquela hemácia, na quebra daquele eritrócito. Que foi que aconteceu? Na formação dos anticorpos, na sensibilização da mãe por aquele bebê, o teu organismo, ele subentende que, opa, aquilo ali é estranho, eu vou destruir, eu vou tentar matar. Como é que ele faz? Tenta destruir justamente o sistema sanguíneo, tá? Então ele começa a lesionar, destruir algumas hemácias. Nessa quebra, nessa destruição dessas hemácias, você vai ver que a bilirrubina desse bebê sobe, tá? E aí acontece o quê? Aquele processo chamado icterícia. É muito comum acontecer a icterícia, principalmente quando o sangue da mãe e o sangue do pai são diferentes, tá? Então, é muito comum, sim. Bom, como é que eu trato, então, aquele bebê da icterícia? Geralmente, a gente coloca aquele bebê ou no banho de sol, direto, né? Para tentar absorver essas radiações UV de uma forma mais indireta, né? Ou então, esse bebê ele precisa ficar um pouquinho mais no hospital e ficar tomando banho de luz direto da radiação UV, tá? E aí você começa a perceber que esse bebê vai perdendo, vai excretando essa bilirrubina. Como é que eu consigo observar que esse bebê está excretando essa bilirrubina? Através da urina dele e através das fezes, tá? Então você vai ver uma urina bem mais escura, ela pode chegar até ficar com a cor âmbar, tá? E nas fezes eu também vou observar uma fezes um pouco mais escura, tá? Então a gente consegue observar que esse bebê está fazendo a excreção daquela bilirrubina. Tá bom? Isso é mais comum do que a gente imagina, tá? Bom, mecanismos relacionados ao nosso sistema sanguíneo, nós temos os processos patológicos envolvendo as hemorragias, tá? Então, o que são as hemorragias? Elas são definidas como uma perda de sangue devido ao rompimento de um vaso sanguíneo. Alguma das causas dessas hemorragias pode ser por acidente ou traumatismo, por rompimento de aneurisma, por doenças crônicas. Aí quando a gente fala de doenças crônicas, um exemplo é da úlcera gástrica, tá? Que é muito comum hoje em dia, principalmente por conta dessa nossa alimentação mais deturpada, mais louca, né? E aí nós temos os tipos de hemorragia, tá? Essas hemorragias, elas podem ser do tipo interna e podem ser do tipo externa. Quando é que eu tenho hemorragia externa? Quando eu visualizo essa hemorragia, esse extravasamento através mesmo da pele, tá? Então, quando você visualiza, a gente tem a hemorragia externa. Quando você não visualiza, e esse é o perigo, são as hemorragias internas ao corpo. Tipos de hemorragia interna.
tá? Então, esse sangue, ele se acumula nas cavidades internas do corpo, tá? Então, na maioria das vezes, a gente não consegue ter a visualização dessa lesão e o grau de extensão que essa hemorragia pode ter levado, tá? Essas lesões, então, elas são geralmente causadas por acidentes ou por traumatismos, tá? Alguns sintomas que a gente consegue observar na clínica desse paciente, não a hemorragia propriamente dita, mas a clínica dele. Você vai observar uma pulsação mais fraca, tá? Um suor frio, porque o organismo está tentando compensar através do seu plasma, fazer o processo de hemostasia, de equilíbrio corporal, tá? Então a gente tem um aumento da sudorese. Uma palidez cutânea, então você vai visualizar a pele desse paciente ficando mais amarelada, porque ele está perdendo o quantitativo de hemácias que a gente tem no organismo, muita sede para poder compensar esse mecanismo, tá? Para ter a homeostasia, vômito e inconsciência. Nesses pacientes, gente, o atendimento hospitalar ele precisa ser imediato. Por quê? Porque a gente não sabe qual foi o grau de extensão dessa lesão, tá? Então, teve uma queda, teve um trauma um pouco mais grosseiro, procure logo um atendimento. Criança caiu e bateu a cabeça, por exemplo, que é muito comum nos bebês acontecer isso por conta do desequilíbrio ainda corporal, né? Então isso é muito comum, que a cabeça deles ainda é mais pesada do que o corpo na primeira infância. E o certo é você observar aquele bebê. Por que que as mães, os avós antigamente, você caiu, bateu a cabeça e não deixavam você dormir? Porque você não conseguia observar se a gente teve uma hemorragia interna ou não, tá? E aí você pode ter tido uma hemorragia interna e naquele teu ato de diminuição do teu metabolismo pode acabar levando a processo de coagulação e você vira óbito, tá? Então o certo é, caiu, observa, tá? Se esse paciente ele já está mudando clinicamente, já encaminha esse paciente direto para um hospital, tá bom? E aí a gente pede para deixar esse paciente em decúbito dorsal, tá? Por quê? Porque na maioria das vezes o processo vai ter que chegar a uma intervenção cirúrgica, tá? Então aqui ele mostra pra gente um coágulo sendo formado após uma hemorragia interna. Então a gente teve aqui essa hemorragia, estancou esse sangue, tá? A partir daí eu não tenho mais a passagem. Da onde o coágulo foi formado para frente, eu não tenho mais a passagem da corrente sanguínea. O que pode acontecer ali naquele indivíduo? Primeiro ponto, esse coágulo, ele não deixa mais o sangue passar, então eu vou ter naquele órgão uns processos chamados hipóxia. O que é a hipóxia? É a falta da oxigenação. Então, dali para frente, do coágulo para frente, eu não tenho mais oxigenação. É o primeiro ponto. Segundo ponto, esse coágulo ele pode vir a se soltar, e se ele se soltar daquela veia, daquela artéria, ele pode vir a entupir outra veia, outra artéria, e pode promover ali naquele organismo também o processo de hipóxia. Dependendo do órgão e da localização em que foi afetado por esse processo de hipóxia, ele pode ser letal ou não, tá bom? Hemorragia externa. O processo de hemorragia externa, então, é quando você visualiza aquela lesão, tá? Que é a hemorragia. Então, é quando a lesão causa a perda de sangue na superfície do corpo e ela é visível, tá? Ao exame clínico. Dentro da hemorragia externa, nós temos 3 subtipos: hemorragia arterial, hemorragia venosa e hemorragia capilar. Quando é que a gente tem a hemorragia vou começar pela venosa, que foi o que eu coloquei aqui. Quando é que eu tenho hemorragia venosa, tá? Você vai visualizar aquele sangue saindo ali, mas ele tem um fluxo lento e tem um fluxo estável, tá? Por que que ele tem um fluxo mais lento, tá? Porque o calibre daquela veia, ele é bem menor quando comparado ao calibre de uma artéria.
Fora que esse sangue, ele é riquíssimo em dióxido de carbono, e é ele que vai dar aquela coloração mais vermelha escura, tá? Aquele sangue. Então, quando você visualizar, você vai ver o sangue saindo e sangue escorrendo, mas de uma forma mais lenta, tá? Daqui a pouquinho, se esse paciente tiver um mecanismo de coagulação efetivo, daqui a pouquinho ele estanca esse sangue, tá? Já quando eu falo de hemorragia arterial, esse sangue ele jorra, tá? Ele tem um fluxo que a gente chama de fluxo pulsátil, porque ele é riquíssimo em oxigênio. Eu preciso que esse sangue ele tenha uma velocidade maior, ou seja, ele tem uma pulsação muito maior, porque eu preciso levar esse sangue até as extremidades do meu organismo, tá? Então ele sai do meu pulmão e vai até o meu dedinho da mão ou do pé. Então, para que eu consiga fazer esse processo de levada desse oxigênio de uma forma mais efetiva, eu preciso também de uma pulsação muito maior. Então, quando você lesiona uma artéria, você vai visualizar mesmo, tipo cena de filme, aquela coisa mesmo do sangue pulsando, o sangue jorrando mesmo, como se estivesse fazendo uma cachoeira, tá? Quando você tem esse processo, você está relacionado diretamente à hemorragia do tipo arterial, tá? Quando você visualiza esse sangue, ele já tem uma coloração mais clara, porém, é aquele vermelhão vivo, aquele vermelhão intenso. Ele é riquíssimo em oxigênio. Qual que é o problema aí? Quando a gente tem uma hemorragia do tipo arterial, esse paciente ele chega a uma hipóxia muito rápida, tá? Esse é o problema da lesão arterial, tá? Porque ele me leva a um mecanismo de hipóxia muito mais acelerado. Eu perco oxigênio no meu organismo muito mais acelerada, tá? Por quê? Porque o oxigênio que era para estar levando ao meu organismo, que está sendo levado a todas as extremidades do meu organismo, ele está saindo ali naquele momento, extravasando externamente, tá? Então, geralmente, esse paciente ele entra em hipóxia muito mais rápida quando comparada a um indivíduo com lesão hemorrágica venosa, tá? Hemorragia externa capilar, tá? Ela é a bem mais tranquila de todas, tá? Geralmente é quando você arranha o teu dedinho ou dá um leve corte, aquilo ali, o que você lesionou ali foi os capilares, tá? As vênulazinhas. Então são lesões mais simples, tá? As lesões capilares também elas estão relacionadas a impacto. Tipo, tu tava passando na sala e bateu teu braço na quina da mesa, tá? Ou bateu na porta, sei lá, bateu em algum local e aí tu vê que fica logo aquele processozinho bem vermelho e depois fica logo roxo, tá? Aquilo ali você lesionou um capilar. São lesões mais simples, tá? Agora, o problema maior é quando você tem lesões a nível de veia e a nível de artéria, tá bom? Porque aí a gente tem uma perda de oxigenação muito maior. E quando eu falo de artéria, ela é 3 vezes maior, ok? Bom, para finalizar, eu vou dar uma pincelada rápida a respeito do desenvolvimento embrionário do sistema cardiovascular para vocês, mas a gente inicia mesmo falando de cardiovascular na próxima aula da gente, tá? Então aqui a gente fala da embriologia cardiovascular, que ela inicia a partir da terceira semana de gestação. A gente já tem a formação dessas células sanguíneas e dos vasos sanguíneos, tá? Então, a partir daí, a gente já tem uma formação sanguínea já do indivíduo, não mais relacionada ao ambiente materno, tá? O primeiro sistema a ser formado em um embrião é o sistema nervoso. Como vocês viram nas aulas de nervoso tarde, só um minutinho, deixa eu só encostar aqui a porta, gente. Vocês viram nas nossas aulas de sistema nervoso que é o primeiro sistema a ser formado, tá? Entre mais ou menos o 18º e 19º dia
Após a fertilização, a gente inicia o desenvolvimento do coração. Então, o coração é o primeiro órgão a ser formado. O sistema nervoso é o primeiro sistema a ser formado, mas o órgão é o coração, tá? Que é o primeiro a ser formado. Por volta de mais ou menos o 21º dia, é formado, então, o tubo cardíaco, que a gente chama de tubo cardíaco primitivo. No 22º dia, esse coração primitivo ele vai ser dividido em 5 regiões, tá? Ele é como se fosse um cano e a gente divide em 5 porções: seio venoso, átrio primitivo, ventrículo, bulbo e cardíaco, né? E o tronco arterial. Nesse período, então, é que a gente vai iniciar o bombeamento do sangue desse indivíduo, tá? A partir do 23º dia, esse tubo cardíaco primitivo vai alongar-se e no 28º dia, ele vai formar os átrios e ventrículos. E a coisa mais linda da formação desse tubo, porque é como se ele se entrelaçasse todinho e aí formasse efetivamente, após isso, os átrios e os ventrículos, tá? Isso num paciente normal, tá? Na quinta a oitava semana são formadas as válvulas atrioventriculares e entre a quinta e a nona semana são formadas as válvulas semilunares, tá? A partir da nona semana de gestação, a gente tem um coração efetivo pronto. Ponto. Paciente normal. A gente tem uma patologia chamada síndrome do coração esquerdo hipoplásico. Síndrome do coração esquerdo hipoplásico. O que isso quer dizer? A parte esquerda do coração ela não foi formada de uma forma efetiva. O que acontece nesses indivíduos? Na maioria das vezes, dependendo da localização em que esse indivíduo estiver, ele tem uma sobrevida de no máximo 5 dias. Infelizmente, aqui no Maranhão, a taxa de sobrevida desses indivíduos ainda é de 5 dias, tá? Porque a gente ainda não tem profissionais habilitados o suficiente para os processos cirúrgicos envolvendo esses pacientes com a síndrome do coração esquerdo hipoplásico, tá? Já conhecemos algumas pessoas que tiveram filhos e descobriram essa anomalia mesmo só na hora do parto, tá? A gente não conseguiu ainda fechar o diagnóstico de por que não conseguiu ser observado durante a gestação através das ultrassons. Então, geralmente os pais descobrem no nascimento e aí recorrem a outros estados para conseguirem fazer os processos cirúrgicos. Então, aqui bem pertinho daqui a gente tem hospitais muito bons em Recife, que fazem as primeiras cirurgias, e o centro mesmo relacionado a processos cardiológicos, as patologias cardiológicas, é São Paulo, tá? Então, a atividade que eu quero de vocês hoje é justamente essa, envolvendo a síndrome do coração esquerdo hipoplásico. Eu quero que vocês façam uma pesquisa e tragam para a gente indivíduos conhecidos mundialmente ou indivíduos conhecidos nas localizações mais próximas a vocês, relacionadas à síndrome do coração esquerdo hipoplásico, tá? Então, eu vou escrever a atividadezinha direito para vocês, encaminho, e aí a gente debate essa atividade na aula que vem, tá bom? Um minutinho. Ai. Meninas, Alana, Ana Paula, Luísa e Maísa. Oi. Eu fiz a minha aula curtinha hoje, porque como vocês observaram, eu ainda estou bem cansada. Sim. Tá? Meu atestado ele finalizou na sexta-feira passada, mas eu ainda não me recuperei 100%. Então, eu ainda sinto muita falta de ar quando eu estou falando, tá? Mas a gente ainda vai fazer a nossa atividadezinha de hoje, tá? A gente tem umas atividades para fazer nós 5 hoje,
tá? Isso aí vai atribuir pontinhos extras para vocês. E aí nós temos a atividade também para a gente entregar semana que vem, que é a respeito do síndrome do coração esquerdo hipoplásico, que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, hoje, eu já anotei o nome de vocês, só ver aqui se eu anotei o nome de vocês. A Ana, a Paula, Luísa, Maísa. Pronto. Bora responder essas atividades comigo? Bora. Boa. Falando tudo isso hoje. Primeira, essa aqui são atividades do nosso livro, tá, gente? Primeira, quais são as principais funções do sangue, gente? A, B, C, D ou E? Mole, mole, fácil, fácil essa. Quem me ajuda? Acho B, acho que é B. Acho que é, professora. Eu acho que é Quem B, foi? não sei. Quem foi que disse B, Maísa? Foi. Quem Eu foi que acho disse que a letra é. Luísa. Eu acho que é a letra B também. Quem tá falando? Alana. Cadê a Ana Paula? Peraí. Ah, pensei. B ou E? B. B. Tá, vamos lá. Bora compreender essa aqui aí junto. Eu coloquei ela justamente para dar um tchanzinho na gente, ó. Vocês conseguem perceber que a B é a mesma coisa da E? Ó, transporte, homeostase e proteção. E a outra, transporte, regulação e proteção. Gente, a Só que- regulação, ela não envolve, não é a homeostase? Sim. Então é a mesma coisa, né? Então a resposta ela Por que poderia ser... Oi? Por que a B estaria errada, então? Se é a mesma- Elas são as mesmas coisas, as duas estão certas. Botei Eu só acho pra que dar Ah, um pouquinho. foi um erro do próprio livro, porque a regulação, ela não envolve, não é a homeostase? Sim. Sim. Ah, tudo bem que a gente tem, mas não, nem isso. Porque a homeostase ela está relacionada diretamente ao nosso equilíbrio corporal, através da regulação térmica. Então seria a mesma coisa, transporte, homeostase e proteção, e é transporte, regulação e proteção. Aham. Eu não sei por quê, eu vou encaminhar até inclusive uma sugestão, que a gente sempre encaminha sugestão para o pessoal da Croton, dessas respostas. Então, seria tanto a alternativa B quanto a alternativa A, beleza? Beleza. Então, assinale a alternativa correta, que apresenta qual é o primeiro órgão a ser formado durante o desenvolvimento embrionário. Coração. A letra Coração. C. Coração. Beleza. Então, a gente sabe que o sistema nervoso é o primeiro sistema a ser formado, mas quando eu falo especificamente de órgão completo a ser formado, eu falo do coração. Beleza? Beleza. Quarta questão. Com qual animal foi realizada a pesquisa do sistema sanguíneo RH? É a letra B, no caso. Macaco. Macaco rhesus, tá? Certo. Então, ele foi o primeiro animal em que a gente retirou o sangue. Aliás, a gente não, né? Porque eu não estava lá na época. Retirado o sangue dele, inoculado no coelho, para poder fazer a produção de anticorpos e mandar novamente para esse animal, tá? Para esse macaco. Para saber o quê? Se ele tinha proteção frente àqueles anticorpos ali, se a gente tinha produção de anticorpos. Certo. Esse rato zoísta, gente, ele existe, tá? São ratos, aqueles ratos brancos que a gente chama de rato de laboratório. Sim. São os ratos que a gente trabalha geralmente na iniciação científica, tá? Aqui no Maranhão a gente ainda utiliza muito os ratos e os camundongos. E eu, na minha graduação, eu olhei agora aqui os ratos zoísta e lembrei da minha graduação. Durante a minha graduação, eu utilizei esses animais
para fazer o meu trabalho científico, que eu trabalhava com hormônio, tá? Por isso minha patologia com hormônio, ou minha paixão por hormônios e pelo sistema reprodutor feminino. Eu usava ratas da linhagem Wistar, tá? Quando a gente tiver aula de citologia, se Deus permitir, a gente vai ter juntos, eu falo mais um pouquinho para vocês sobre o sistema reprodutor feminino. Bom, e a última questão, prestem atenção. Raquel e seu namorado, Caio, sofreram um acidente automobilístico grave na volta do feriado. O carro em que eles estavam ficou totalmente destruído, colidindo de frente com outro carro. Aparentemente, os dois não tiveram nenhuma complicação. Com base nessas informações, justifique a necessidade que os dois têm de serem encaminhados para o hospital para fazerem os exames de endoscopia, ressonância magnética e ultrassom. Conversem comigo. Esse foi um acidente automobilístico. No ponto feriado, o carro em que eles estavam ficou totalmente destruído, colidindo de frente com os carros. Aparentemente, os dois não tiveram nenhuma complicação. Tá relacionado lá com a pancada na cabeça, coagulação, né? Ai, professora. Bora, quem mais? Alana. Oi! Arrocha aí. Caraca, pode ter terno na cabeça. Por que esses pacientes precisam ser encaminhados ao hospital? Por um acidente Por causa da Ele fala que é um aconteceu acidente grave. a interna. Justamente. Tá? Porque aparentemente a gente pode não ter visualizado a lesão, mas ele pode ter tido uma hemorragia interna. E aí volta na tua resposta, Maísa. Pode formar coágulos que podem levar à hipóxia tecidual, né? Pode levar a uma necrose tecidual, e aí a gente não observar. Por isso, pacientes de acidente grave, eles precisam, por mais que aparentemente externamente a gente não visualize nenhuma lesão, mas esse indivíduo ele precisa sim ser encaminhado. Eu já vi casos, isso é muito comum acontecer no interior. O exemplo que eu conheço justamente no interior, eram duas meninas que estavam na moto, sem capacete, daquele jeito, né? E aí caíram. Uma se machucou feio, todinha assim o corpo dela, e a outra não aconteceu nada. Assim, leves arranhõezinhos nas coisas bestinhas, né? Beleza. A que sofreu um pouquinho não foi para o hospital. Se limpou em casa, higienizou tudinho, e a que se machucou todinha foi para o hospital. Quando ela chegou no hospital, não tinha nada com ela, interno. Essa menina que ficou em casa, ela tinha sofrido hemorragias internas e ela não sabia. O que foi que aconteceu? Isso foi de manhã. Quando foi à noite, ela começou a vomitar. E ela vomitava bolas de sangue. Uau! Tá? Quando essa menina foi para o hospital, ela infelizmente foi a óbito. Só um minutinho. Essa menina infelizmente foi a óbito de saúde tardiamente e ela tinha sofrido um traumatismo craniano. Tá? Só Eu perdi um amigo recentemente com essa questão. Ele estava sem capacete e levou uma queda, né? E bateu a parte de trás da cabeça. E ele não foi no hospital, não sofreu nada, aparentemente. Nenhum arranhão, nada. Aí, quando foi pela madrugada, ele começou a passar mal, botando muito sangue para fora e não deu tempo nem de chegar no hospital. Ele veio a óbito ainda em casa. Ainda em casa, né? Então, ele tinha sofrido o quê? Processos de hemorragia interna, que essas que são as perigosas, gente, porque a gente não consegue visualizar aquela lesão. Quando você vê um osso quebrado, você vê um músculo rasgado, lesionado, tu acha aquilo impactante, mas na maioria das vezes a gente tem uma reversão muito positiva,
né? Mas já nas hemorragias internas, não. Dependendo da onde formou aquele coágulo, dependendo do estadiamento, da extensão daquela lesão, ela pode levar a óbito, sim, infelizmente. Eu já vi casos de paciente que não tinha nenhum arranhão, né, no corpo e foi óbito imediato. Sofreu um acidente e morreu ali mesmo. E aí você olhava para o corpo do paciente, não tinha nada, nem arranhão, nem nada. Foi o quê? Processos hemorrágicos internos. Belezoca? Beleza. Deixa eu dar só as últimas recomendações para vocês. Preciso que vocês chequem ainda hoje as atividades do portal de vocês. Lembra que eu falo para vocês que a nossa disciplina é MI, então vocês precisam realizar as atividades do portal, tá? Tanto unidade 1 quanto unidade 2. Então verifiquem lá se vocês fizeram as atividades de pré-aula e de pós-aula, todas, tá bom? Porque eu vou tirar um relatório daqui para mais tarde, para saber se todo mundo já tá ok, tá bom? Outra coisa, fazer as atividades do desafio nota máxima, tá? Então, a gente tem colegas na nossa turma que estão muito bem, né, dona Maísa? Mais ou menos, Boba. Tá? Mas bora correr atrás. Alcançou os 9.000 pontos, já tem... É 9.000, né? É 9.000 ou 9.500? É 9.000. E aí já alcançou os 9.000, já tem os 3.500 pontos. Então já fica sossegado. Quem ainda não alcançou, bora arrochar para poder ganhar os 3.500 pontos. Não é porque você fez 3.500 pontos no desafio que você vai ter na atividade transversal 3.500, tá, gente? Lembra de fazer a conversão, tá bom? Próximo ponto, estudar o nosso conteúdo, tá bom? Hoje a gente falou de sistema sanguíneo. E lembrando que hoje é o dia 5 de maio, que a gente faz a menção à campanha 5 de maio pelo uso racional de medicamentos. Infelizmente, a gente está tendo um consumo de medicamento muito grosseiro, muito alto, principalmente nessa situação de pandemia que a gente está vivendo, relacionada ao coronavírus, que a gente ainda não tem estudos concretos relacionados a determinados medicamentos e os médicos estão prescrevendo à torto e à direito, tá? Então, são prescrições grosseiras, você é diagnosticado com uma coisa, mas acaba fazendo também o uso de medicamentos gerais. Então, a gente precisa ter cautela, saber dosear, saber questionar também o prescritor frente a isso. E quando a gente entrar no mercado de trabalho, fazer mesmo o bloqueio daquela prescrição, ser firme e forte, dizer não, eu não posso liberar esse medicamento, tá? Então, ser firme com o médico. A gente tem hoje a atuação de farmacêuticos hospitalares muito grande. Eu tenho colegas que trabalham na rede hospitalar e que batem de frente mesmo com o médico e diz, olha, eu não vou liberar a tua prescrição, a prescrição está errada. E o médico diz, não, mas você tem que liberar. Eu digo, não, quem é o farmacêutico sou eu, quem é responsável pelo medicamento sou eu, tá? E aí ter consciência dentro da nossa casa com relação também ao uso do medicamento, tá? Não é porque eu tenho uma amoxicilina mais clavulato dentro da minha caixinha de remédio que eu vou sair tomando amoxicilina assim, à torto e à direito. É ter recomendação, é ter base para aquilo, tá bom? Então, hoje à tarde, não sei se vocês se matricularam, mas hoje à tarde a gente tem um curso, tá? Relacionado à campanha 5 de maio, que é do professor Wellison e do professor Flávio. Se vocês tiverem se inscrito, assistam, que bem provavelmente vai ser muito bom essas aulas, tá bom? O que é que eu vou fazer? Eu vou mandar pelo WhatsApp da Alicia a atividade descritinha como eu quero a respeito do síndrome do coração esquerdo hipoplásico, tá bom? E vocês que assistiram a nossa aula de hoje já têm uma pontuação relacionada a essa nossa atividade de hoje, tá bom? Então, só um minutinho, deixa eu parar aqui. Então,